E aí pessoal, tudo bem? Nós vamos dar início agora ao estudo dos grupos sanguíneos. Nós vamos estudar agora os três principais grupos, os três principais sistemas. Então nós vamos ter sistema ABO, que corresponde ao tipo sanguíneo A, ao tipo sanguíneo B, ao tipo sanguíneo AB e ao tipo sanguíneo O, por exemplo. Depois nós vamos ver o RH, que corresponde se o indivíduo é positivo ou negativo. E depois, por último, nós vamos estar falando sobre o sistema MN, não tão conhecido, mas que vai ser importante para o nosso estudo na genética, tá bom? Então, o sistema ABO, como eu acabei de falar, nós vamos ter os 4 tipos sanguíneos, que é isso que eu acabei de dizer, o A, o B, o AB e o O. E aí esses tipos sanguíneos, eles são determinados geneticamente, tá bom? E aí os fenótipos desses tipos sanguíneos são manifestados por genes alelos. E nós vamos ter aqui esses 3 tipos de genes alelos que estão envolvidos. Para facilitar o nosso estudo, nós temos aqui esse quadro, que vai mostrar a relação entre genótipo e fenótipo. Então, olha só, um indivíduo que tem tipo sanguíneo A, de sangue A, o genótipo dele pode ser de duas formas. Então, esse indivíduo ele pode ter genes IA e A, certo? Nós sempre vamos estar falando aqui com relação ao I. E o alelo, o gene alelo, vai estar aqui. Então, indivíduo do tipo sanguíneo A pode ser dessas duas formas, IA e A. Ou pode ser também IA, Izinho. Veja aqui que nós temos um recessivo. Esse Izinho aqui, tá certo? Ele pode estar presente em um determinado indivíduo, só que como ele é recessivo, quando ele não está em dose dupla, não está Izinho, por exemplo, ele não vai corresponder a um determinado tipo sanguíneo. Tá bom? Portanto, IA, Izinho, o indivíduo é do tipo sanguíneo A. Quem é do tipo sanguíneo B pode ser de duas formas. O genótipo dele pode ser IB, IB, ou pode ser IB, Izinho. Tá bom? Quando um indivíduo é do tipo sanguíneo AB, ele só pode ter um genótipo. Se ele é AB, então ele vai ter o quê? Genótipo IA e B. Quando o indivíduo ele tem sangue O, o fenótipo dele é O, o genótipo vai ser o quê? Izinho, Izinho. Então, olha só, para um indivíduo ser O, ele tem que ter o duplo recessivo, Izinho, Izinho, tá bom? Quando ele só tem apenas um Izinho, que vai se manifestar é o gene lá, o dominante. Nesse caso aqui, IA. Nesse caso, IB. Ok? Então, quanto à determinação do sistema ABO, tá bom? Então, nós vamos ter aí o sangue, ele podendo ser dividido em duas partes principais. Então, nós vamos ter o sangue, constituído aí pelo plasma e pelos elementos figurados. O plasma é a parte líquida do sangue, enquanto que os elementos figurados, tá bom, são as células, as nossas células, como as hemácias, como os leucócitos, como as plaquetas. Tá? Então, o sangue ele pode ser dividido aqui nessas duas partes, plasma e elementos figurados. Por que nós estamos falando nisso? Porque, para entender agora, nós precisamos falar de hemácias e precisamos falar de plasma. Então, olha só, vamos prestar atenção aqui. Quanto ao fenótipo, quem é do tipo sanguíneo A vai ter o genótipo, que nós já falamos, IA, IA,
ou IA, Izinho. Mas o que é que acontece lá nas nossas células? Lá nas nossas hemácias, nos glóbulos vermelhos? Vai acontecer que essas células, essas hemácias, elas têm glicoproteínas que nós vamos estar chamando de antígenos ou aglutinogênio. Então, antígeno ou aglutinogênio são essas estruturas aqui, ó, que fica lá nas nossas hemácias. Então, olha só, esse antígeno aqui corresponde ao antígeno A. Então, quem é do tipo sanguíneo A vai ter nas hemácias essas proteínas que são chamadas de antígeno A. Mas vai ter lá no plasma o anticorpo, ou o que nós chamamos também de aglutinina no plasma, anti-B. Então, quem é do tipo sanguíneo A tem nas hemácias antígeno, que são essas estruturas, antígeno A, e tem no plasma o anticorpo anti-B. Ok? Quem é do tipo sanguíneo B vai ter genótipo IB ou IB-Izinho. Lá nas hemácias, qual o antígeno que ele vai ter? Um antígeno diferente, chamado de antígeno B. Olha só as estruturas, diferentemente lá do anterior. Então, esse antígeno aqui é diferente, que nós vamos chamá-lo de antígeno B. Então, quem tem as hemácias? Antígeno B corresponde ao tipo sanguíneo B. Logo, esse indivíduo que é do tipo sanguíneo B, ele vai ter no seu plasma o anticorpo anti-A. Tá bom? Então, quem é do grupo sanguíneo AB vai ter genótipo IA e B e tem os dois antígenos nas suas hemácias. Tanto tem antígeno A quanto tem antígeno B. Por isso que ele é AB, porque ele tem os dois antígenos nas suas hemácias. Como ele tem os dois antígenos, ele não pode ter nenhum anticorpo aqui, nem anti-A e nem o anti-B. Porque se ele tivesse anti-A ou anti-B, o próprio organismo desse indivíduo iria reagir contra ele mesmo. Logo, se ele é AB, ele não tem nenhum anticorpo, esses específicos, nem anti-A e nem anti-B. Quem é do tipo sanguíneo O vai ter o genótipo Izinho, Izinho, duplo recessivo. Então, o indivíduo do tipo sanguíneo O sempre é Izinho, Izinho. As suas hemácias não têm antígenos. Então, veja aqui que nessa hemácia não tem nenhuma estrutura, nenhuma glicoproteína, nem antígeno A e nem antígeno B. Logo, esse indivíduo, aqui sim, ele tem os dois tipos de anticorpos, tanto o anti-A quanto o anti-B, tá bom? Logo, aqui não poderia ter antígenos nas suas hemácias, porque senão o organismo iria reagir contra ele mesmo, tá bom? Então, quanto à tipagem sanguínea, como é que eu vou saber, como é que um teste para saber o tipo sanguíneo de um determinado indivíduo, ele é realizado, tá bom? Então, esse teste aqui, ele é realizado, tá bom? Ele consiste em colocar numa lâmina, tá? O soro, um tipo de soro que nós chamamos anti-A e um outro soro que é o anti-B, sem misturar os dois, uma gota em cada lado da lâmina e depois esse soro vai ser misturado com uma gota de sangue, tá bom? Então, nós temos aqui essa imagem. Então, vejam, aqui nós temos duas gotas
de sangue de uma determinada pessoa. Aqui nessa imagem também, 2 gotas de sangue. E depois eu coloco nessas gotas de sangue o soro anti-A. E na outra gota de sangue eu coloco o soro anti-B. E aí depois misturo, o sangue com esses soros em cada gota. Passado determinado tempo, tá bom? Nós vamos ver o que acontece. Então, olha só. Nessa amostra aqui, tá bom? Nessa amostra, o que nós vamos ter? Perceba que essa gota está diferente dessa. O que ocorreu? Nós dizemos que ocorreu uma reação chamada de aglutinação. O sangue aglutinou. Olha só aqui na imagem preto e branco. Ele aglutinou, ó. É o que nós vamos dizer assim, que o sangue no popular, o sangue talhou. Então, ele aglutinou aqui. Se ele aglutinou aqui no sangue que nós colocamos o anti-A, significa dizer que a pessoa que doou esse sangue aqui para esse experimento é do tipo sanguíneo A. Então, o sangue coagulou, reagiu com o soro anti-A, então a pessoa é do tipo sanguíneo A. No sangue que entrou em contato com o anti-B não ocorreu nada. Aqui nessa outra lâmina, nós temos essa segunda amostra, que corresponde a essa também. Então, o sangue coagulou na que entrou em contato com o soro anti-B. Isso significa dizer que esse sangue aqui é do tipo B, porque coagulou aqui justamente com a mistura do soro anti-B. Nessa amostra 3, nós temos aqui que as 2 gotas de sangue coagularam, tanto no anti-A quanto no anti-B. Isso significa dizer que esse sangue aqui é do tipo sanguíneo AB. Por quê? Porque coagulou tanto com o anti-A quanto com o anti-B. Olha só aqui na imagem anterior. Quem possui anti-A e anti-B? Aliás, antígeno A e antígeno B é justamente o tipo sanguíneo AB. Quem é AB? Ok? Então, como ele não tem anticorpos, quando entra em contato justamente com o anti-A e o anti-B, ele vai reagir. Justamente porque essa pessoa aqui, o AB, ele não poderia entrar em contato com esses anticorpos. Na última amostra, nós estamos vendo aqui que não ocorreu nada com o sangue. Então, ele não coagula nem no anti-A e nem no anti-B. Isso significa dizer que esse tipo sanguíneo aqui é O. Então, ele não coagula. Por que ele não coagula? Porque quem é do tipo sanguíneo O não tem antígenos. Então, ele pode entrar em contato com anticorpos anti-A e anti-B, que não vai ocorrer nada. Por quê? Porque as hemácias não têm antígenos, então não iria ocorrer nenhuma reação. Ok? E quanto às transfusões de sangue? Quem pode doar para quem? Por quê? Quem pode receber de quem? A partir do nosso estudo, tá bom? Então, nós temos aqui esse esquema. Então, veja bem. Quem é do tipo sanguíneo A vai ter antígeno A. Quem é do tipo sanguíneo B, como nós já vimos, vai ter antígeno B. Então, quem é do tipo sanguíneo A pode doar, claro, para uma outra pessoa que é do tipo sanguíneo A. E pode também doar para quem é AB. Por quê? Porque ele tem antígeno A. Então, quem é A pode doar
para uma pessoa do mesmo tipo sanguíneo que ele, ou seja, pode doar para A e pode doar para quem é AB, porque ele tem o antígeno A. Quem é B pode doar para uma pessoa que tem sangue igual a ele, pode doar para B e pode doar também para quem é AB, porque quem é AB também tem o antígeno B. Então, pode doar tranquilamente que não vai ocorrer nenhuma reação. Logo, quem é AB tem os dois antígenos. Tem o antígeno A e tem o antígeno B. Logo, ele pode doar para quem é do mesmo tipo sanguíneo que ele. Ou seja, AB pode doar para AB. Mas perceba que quem é AB só pode doar para alguém do tipo sanguíneo, a pessoa que tem o mesmo tipo sanguíneo que ele. Não pode doar para uma outra pessoa. Então, quem é AB não pode doar para A. Por quê? Porque ele tem o antígeno B. Então, iria reagir contra esse indivíduo aqui. Quem é AB também não pode doar para B. Por quê? Porque ele tem o antígeno A. Então, iria reagir contra esse tipo sanguíneo aqui, esse indivíduo. Tá bom? Então, a gente costuma dizer o quê? Que quem é do tipo sanguíneo AB, ele é o receptor universal. Veja que ele aqui está recebendo de A, ele está recebendo de B, ele está recebendo de quem é igual a ele, e além disso está recebendo do O. Por que ele pode também receber do O? Porque quem é do tipo sanguíneo O, veja que aqui nas hemácias ele não tem antígeno. Ele nem tem antígeno A e não tem antígeno B. Logo, ele também pode receber do indivíduo que é do tipo sanguíneo O. Então, quem é O pode doar além do AB, também pode doar para quem é A e pode doar para quem é B, porque ele não tem antígenos. Logo, esse tipo sanguíneo aqui, ele não vai reagir com o sangue desse indivíduo, nem desse indivíduo e nem desse indivíduo. Logo, o O ele só pode receber de quem é também tipo sanguíneo O. Então a gente costuma dizer que o indivíduo que é O, ele é doador universal. Ele pode doar para todos, mas só pode receber de quem é O. Enquanto que o AB, ele é receptor universal. Logo, só podendo doar para quem é igual a ele. Só podendo doar para quem é AB. Ok? Entendido? Quanto ao sistema MN. Então, esse sistema MN, ele foi lá descoberto em 1927, aqui, e foi descoberto no sangue humano que existia aglutinogênio de dois tipos, aglutinogênio M e um aglutinogênio chamado de N. Então, algumas pessoas possuem somente aglutinogênio M, outras só aglutinogênio N e outras têm os dois, ou seja, tem M, N. Então, olha só, relação entre genótipo e fenótipo. Também simples, pessoal. Quem é do grupo M? Quem é M? Vai ter genótipo LM, LM. Então, os alelos, tá bom? Vão ser M, M. A gente sempre repete, ok? Então, quem é M vai ser L, M, L, M. Quem é do grupo N vai ter genótipo L, N, L, N. Então, ele tem N, N. E quem é os dois? Quem é
do grupo MN, aí vai ter LM, LN, ou seja, MN. Então, com relação a esse sistema aqui, uma pessoa é MM, ou ela é NN, ou também ela pode ser MN, ok? Ela pode ter os dois genes alelos, beleza? O sistema RH. Aqui nós vamos falar a relação entre positivo e negativo. Então, esse terceiro sistema ele foi descoberto, tá bom? A partir de experimentos realizados entre macacos do gênero Rhesus com coelhos. Então, veja aqui, se verificou inicialmente que ao injetar sangue desses macacos em cobaias de coelhos, esses coelhos aqui, essas cobaias, elas produziam anticorpos. Então, o que será que aconteceu? Esses anticorpos, quando eram devolvidos ao macaco, tá bom? Provocavam a aglutinação, a coagulação do sangue desses macacos. Então, se chegou à conclusão que no sangue daqueles macacos existia um fator. E esse fator ele foi chamado de quê? De antígeno. E depois se chamou de quê? De fator RH. Então, esses macacos possuíam esse antígeno, tá bom? E aí, quando eram aplicados nessas cobaias, reagiam, porque essas cobaias tinham anticorpos. Então, ó, o anticorpo criado na cobaia foi denominado de anti-RH. Vamos entender melhor. Então, olha só. Relação, novamente, relação entre genótipo e fenótipo. Quem é do tipo sanguíneo RH positivo? Então, RH positivo pode ser de duas formas. Então, o RH positivo é dominante. Portanto, o genótipo, que nós vamos representar aqui com a letra R, o genótipo errão, ele é positivo. Corresponde ao fenótipo positivo. O errinho, também corresponde ao fenótipo positivo. Tá bom? Então, quando nós falarmos que o indivíduo ele é positivo, então nós estamos falando também em genótipos dominantes. Esse indivíduo ele pode ser homozigoto dominante, errão, ou ele pode ser homozigoto, ou ele pode ser heterozigoto, errinho. No entanto, quando o indivíduo ele é negativo, só existe uma possibilidade. Ele tem genótipo errinho, homozigoto recessivo. Tá bom? E aí, ó, antes de terminar aqui, quem é negativo não produz a proteína, não produz aquela proteína lá que nós falamos no caso lá dos macacos do gênero Rhesus. Logo, quem é positivo não pode doar para quem é negativo. Por quê? Porque senão o organismo vai reagir contra esse tipo sanguíneo aqui e é lógico que aquele indivíduo, aquela pessoa vai ter um problema, tá bom? Então, positivo, ele não pode doar para o negativo. O negativo, sim, ele pode doar para quem é positivo. Por quê? Porque quem é negativo não produz essa proteína específica e logo não vai ocorrer nenhuma reação com o organismo. Beleza? Então, era isso, pessoal. Próximo vídeo nós vamos estar fazendo resolução de alguns exercícios para que a gente possa compreender melhor. Tá bom? Então, obrigado, até a próxima.